Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz, Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. A porção diária de hoje tem como título Enraizados. Leitura bíblica, segundo o livro das Crônicas, capítulo 24. Vou citar somente o versículo 2. Fez Joás, que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. No nosso devocional de hoje vamos meditar um pouquinho sobre a vida desse rei. Afinal, um dos poucos reis que serviu a Deus por um breve tempo. Imagine esse rei, quando ele assume, como ficou o seu estado quando soube das obras perversas de sua avó, Atalia. A sua avó havia assassinado os irmãos de Joás para usurpar o poder do trono de Judá. Joás ele foi escondido quando criança, foi guardado pelos seus tios durante 6 anos. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10 ao versículo 12. À medida que Joás cresce, Joás desfrutou de amor, desfrutou de instrução dos seus cuidadores, desfrutou de bênção, de instrução do seu tio Joiada. Quando estava com 7 anos, ele foi coroado rei secretamente. E a sua avó Atalia, ela foi destronada, segundo o livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 12 ao versículo 15. O Joás, ele sempre teve um conselheiro sábio ao seu lado, o seu próprio tio. Isso está escrito nesse capítulo 24, do versículo 22 ao versículo 25. Ele foi um dos raros reis bons de Judá. Enquanto seu tio viveu, ele obedeceu ao Senhor e ele agiu corretamente. Enquanto Joiada permaneceu vivo, Joás servia ao Senhor. Mas assim que o seu tio morreu, não estava mais ali para o ensinar, para aconselhar, para o instruir. Joás ele sucumbiu e a vida dele acaba terminando mal. Joás começa bem, porém termina mal. Isso está no versículo 15 ao versículo 25 do próprio capítulo 24. Parece que as raízes da fé de Joás não eram profundas. Parece até que as raízes não eram dele. Joás começa a adorar ídolos. Muito provável que a fé de Joás fosse mais do seu tio Joiada do que propriamente dele. Para nossa meditação, para você refletir nessa manhã, as pessoas podem nos ensinar os princípios de sua fé. As pessoas podem nos ensinar os princípios bíblicos de servir a Deus. Mas nós devemos ter individualmente uma fé duradoura, uma fé pessoal em Cristo Jesus. E para que a nossa fé ela seja verdadeira, ela deve se tornar pessoalmente nossa. E Deus, o Senhor, Ele nos ajudará a andar com Ele, a viver em Sua presença, a criar raízes fortes, profundas e a nos firmar na fé. Olha o que Paulo escreveu aos nossos irmãos colossenses, no capítulo 2, versículo 6 ao versículo 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Ou seja, precisamos permanecer enraizados e edificados no Senhor. Nós devemos ter uma fé que continua até o fim, testificando de que ela era genuína desde o começo. Gostaria de orar com você. Senhor, obrigado pelo teu cuidado. Que as nossas raízes, Senhor, elas sejam profundas, que a nossa fé ela seja firmada em Ti. Deus, não nos permita que venhamos sucumbir diante das nossas adversidades. Senhor, muitas vezes nós levantamos pessoas como referências de fé, mas que a nossa fé, acima de tudo, esteja fortalecida em Ti, esteja enraizada em Ti e que jamais venhamos sucumbir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.